Amados irmãos, se nós formos observar o contexto desse texto, Jesus sobe de volta para essa aqui não você vê qual é? Jesus sobe de volta para agora e no ano 33, esse acontecimento aqui, desse texto, aconteceu mais ou menos no ano 46 ou 48. Ou seja, 13 ou 15 anos depois da subida de Jesus. Então, vamos lá. Barnabé e Saulo começam o trabalho. Eu já aprendo uma coisa aqui. A Bíblia não diz o verdadeiro. Barnabé começa um trabalho. Saulo começa um trabalho. Ela diz Barnabé. Ela diz Barnabé e Saulo. Por quê? Você nunca vai ver a igreja que começou em Atos, que a gente chama de igreja primitiva, uma pessoa trabalhando sozinho. Dificilmente você vai ver. No mínimo trabalhando em dupla. Porque a Bíblia tem uma ruptura. A Bíblia tem uma visão. Ela diz, é bom que andem dois juntos, porque se um cair, a Bíblia dá exemplo que quando você bota um animal no arado, bota um boi velho e um boi novo, porque o boi velho segura o novo, para ele não acelerar muito, e o boi novo arrasta o velho para ele dar um maravilha, irmão. Quando eu vou do seu pai do Senhor, ele não é mais contente. Porque a voz de Concisa, pela primeira vez eu escutei o João. Então, irmãos, então a Bíblia tem essa cultura, tem esse que é bom sempre andar dois. Eu conheço um casal que até a esposa dele tem vontade de matar o marido, mas é bom andar dois. É sempre bom andar dois. Eu vejo isso na Bíblia. Quando é separado para uma missão, Barnabé e Saulo. Meu senhor, meu amigo, conversando tudo aqui na igreja, você chega em casa do livro. A gente fala com certeza, viu? Aí, começa a obra. Vê isso aí, por favor. Capítulo 3 de Atos. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simão chamado Nero, Lúcio de Cirene, Manoém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Quem mandou, irmão Cícero, quem mandou separar Barnabé e Saulo? O Espírito Santo. A igreja precisa e tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. E o que o Espírito Santo disse foi: separar Barnabé. O que é separar? Separai-me, Barnabé e Saulo para a obra. Mas, como observa, para a igreja de Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia. Por que a Antioquia da Pisídia? Porque existe uma segunda Antioquia, você não entendeu? Antioquia da Síria. Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia é a Antioquia da Pisídia.
Se você for em pilar hoje, aí tem a pilar alta e a pilar baixa. Tem duas pilares em uma só pilar. Então, perceba, a igreja estava jejuando, algumas Bíblias diz jejuando e adorando, outra diz jejuando e orando. Aí o Espírito Santo falou, ô irmão, por que o Espírito Santo falou? Porque a igreja estava jejuando e orando. Eis a importância da igreja estar pronta para ouvir a voz de Deus. Para isso ela precisa jejuar e orar. É por isso que na quinta-feira, irmã, a gente tem, na quinta-feira de jejum, porque a igreja tem a necessidade de orar e jejuar. Assim como a gente tem necessidade de tomar água, tomar banho, comer, a igreja precisa ter a necessidade de jejuar. Daí, quando a igreja jejua e ora, aí diz o Espírito Santo, se a igreja não jejuasse, não orasse, o Espírito Santo não falava nada. Separarem a Barnabé e Saulo para a obra. Que obra? Uma missão. Que missão? É a alma. Aí, o Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo. A Bíblia diz que nós somos separados para um propósito. Aí a pergunta que eu não quero que você responda, apesar de eu lhe perguntar, qual o propósito que Deus lhe separou? Você já sabe? Tenha certeza, Deus não separou nenhum de nós para ficarmos toda a vida sentados nas cadeiras só por ouvindo. Vai chegar a hora que Deus vai dizer, igreja de 7 casas, ministério de velho chamado, vocês precisam ser enviados para uma missão. Certamente, Jesus mais fez durante todo o seu ministério foi esta missão. Que missão? Pregar o Evangelho. Para quê? Ganhar alma. A igreja precisa ganhar alma. A igreja precisa jejuar para ser direcionada pelo Espírito Santo. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar Jesus. Ele era filho de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Paulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico, Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que você não para de torcer um verdadeiro ensinamento do Senhor? Ok. Vamos lá. Olha a velocidade do evangelismo dos dois homens e mais Marcos. Cita aí o nome das cidades que eles passaram. Seleucia, Chipre, Salamina e Pafos. Os camaradas começaram a pregar o evangelho e 3 pessoas, Marcos, Saulo e Barnabé, já estavam pregando o evangelho em 4 cidades. E a gente com dificuldade de pregar o evangelho, já 2 anos aqui sentados. Aí os camaradas começou a pregar, automaticamente se levando inimigo, mano. Aí eu vejo o irmão dizer assim para mim, pastor, quando eu cheguei na igreja, eu comecei a participar de louvores, fazer solo na igreja, participar do grupo primeiro chamado, vir todo culto, as coisas parecem que... Exatamente. Porque Satanás não quer que você trabalhe para Jesus. Simples assim. Aí quando você começa a trabalhar para Jesus, aí ele joga frieza, joga disse, joga angústia, joga isso e aquilo.
é você parar. Você parando, se eu abrir um parêntese aqui, a construção da nossa casa de oração, que nós vamos ouvir, deve ser, está começando, vai ter muito chiadinho, pastor, isso aqui, é um processo para que nós desanimamos do projeto. Se nós desanimarmos, nós vamos ficar aqui e a coisa não anda e o diabo fica feliz, porque se a gente não tem um tempo aqui, a gente vai ficar aqui de braços cruzados para sempre e tudo certo para errado. Você está entendendo? Então, irmãos, Satanás não gosta quando você começa a trabalhar. Não gosta. E foi assim, quando Paulo chega, né? Fácil. Aí aparece logo um camarada, ele era o quê? Mágico e falso profeta. Um mágico e falso profeta. Por que o diabo botou esse camarada para perturbar outro grupo de pessoas? Botou lá para perturbar Saulo, Barnabé e Marcos. Porque ele queria parar o projeto de Deus na vida dos 3 homens. E os 3 homens, se parassem, não levavam. Então, assim, então, quando ele chega lá, esse demoniado já aparece. Aí Saulo, aí prossiga aí. Agora escuta. O Não, Senhor, você disse que a parte do governador, assim, ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha. olha, o adivinho, o demoniado, era amigo do governador. Ele era um homem muito inteligente. Era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, Olha. pois queria ouvir a palavra de Deus. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Caramba! Olha, os 3 missionários já estavam chegando no palácio do governo. Mas o que foi que o perturbado e demoniado fez? Mas o mágico Elimas era contra os apóstolos. Mas contra o governador ouviu o evangelho? Como assim? Por quê? Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Ah, ele não queria que o governador fosse crente, via. Aí ele disse, não, poxa, a gente não vai permitir que esse camarada pregue aqui no palácio, não, que o governador não pode ser crente, não. Aí, o que aconteceu? Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Olha a autoridade de Paulo. Paulo estava cheio do Espírito Santo e perturbou-se com o camarada, filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, mentiroso. Se fosse aqui no sertão, sem vergonha. Por que você distorce o evangelho e é inimigo de tudo que é certo, tudo que é bom? O crente, numa missão de pregar o evangelho, nos leva a ele. Ou ele está cheio do Espírito Santo para enfrentar os desafios que aparecem, ou fica um tanto difícil. É uma missão importante para o crescimento da igreja, do evangelho, da pregação, a salvação de vidas, mas nós precisamos buscar ser cheio. A Bíblia não diz em nenhum lugar que o crente precisa estar meio. A Bíblia não diz em nenhum lugar que o crente precisa estar quase cheio. A Bíblia diz que o crente precisa estar cheio. E quando eu digo cheio, não é cheio faltando 2 dedos para encher. Não é cheio faltando 1 dedo para encher. É cheio daquele jeito que você enche o copo. E se você não chegar assim para beber, a água vai derramar. É cheio a ponto de transbordar. Aí a gente já roda aqui outro pensamento. Característica do crente cheio do Espírito Santo. Mas, prossigamos, vira. Aí. A Bíblia está dizendo que no mesmo instante, quando Paulo deu essa pancada do perturbado do mágico, ele disse, de agora em diante, filho, você vai ficar sério quando der. Olha a autoridade do camarada. E o texto diz que no mesmo instante ele ficou sério.
igreja precisa ter autoridade. Autoridade da escritura, autoridade na oração, autoridade do conhecimento, autoridade na sanidade. A gente precisa, porque vão aparecer desafios e nós precisamos estar preparados. Irmão Cícero passando na casa de alguém, a Josefa passando na casa de alguém, a irmã Ana passando na casa de alguém. Eita! Meu filho está doente aqui, Josefa Pedro. Entra aqui para orar por ele, tu não acredita. E, para isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Tenha certeza que Deus está disposto a nos encher. Cabe a gente querer. Prossiga aí. O governador já ficou impactado. Ok. Irmãos, uma coisa interessante. Quando a missão estava Paulo, Barnabé e Marcos, o texto aí diz que Marcos ele disse: vou voltar. Tá para mim não. A história diz que Marcos ficou doente. Uma tossezinha, uma gripezinha, não sei quanto entendeu lá. E Marcos disse: ih, rapaz, essa gripe vai me fazer voltar para Jerusalém. Aí a Bíblia diz que houve uma discussão entre Barnabé e Paulo. Barnabé defendendo um sobrinho, que Marcos era sobrinho de Barnabé, e Paulo batendo contra. Certamente porque Paulo queria que Barnabé, que João Marcos ficasse, e Barnabé querendo que ele voltasse. A ponto de, nessa situação aí, houve um mal-estar entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Entende? Tem pessoas que vão caminhar com você em uma missão que Deus preparou, mas em um determinado momento da missão, ela vai te atrapalhar, não para te ajudar, para fazer você desistir, não para fazer você continuar. Foi isso que aconteceu com João Marcos. João Marcos, na primeira crise, ih, rapaz, dá para mim não, né? Está muito difícil. Mas João Marcos, por causa de uma gripe, dá para mim não. Mas vamos continuar a missão, não vamos para Jerusalém. Essa gripe está matando. Mas, rapaz, nós acabamos de orar ali, que Jesus fez uma situação na vida do mágico. A gente ora para você ficar contra essa enfermidade. Não, vou lá para Jerusalém. Esse negócio de ser missionário, dá para mim não. Entendeu? Já pensou se muitas vezes eu e você não tiver certeza do chamado que Deus tem na nossa vida? Por pressão de famílias, por pressão de primos, sobrinhos, tios, avós, netos. Ah, pastor, sabe uma coisa? Vou para a igreja, mas não. Por que, meu irmão? É porque a minha tia disse que eu não fosse. A minha avó aconselhou que eu não fosse. A minha sobrinha disse que eu não fosse. A minha neta disse que eu não fosse. O meu bisneto falou que eu não fosse. Então não vou. Muitas vezes, mas peraí, irmão. Irmão, Jesus chamou o senhor. Jesus chamou a senhora. E por que a senhora vai dar o ouvido a seu neto? A sua neta, a sua tia, a sua avó, a sua prima. E muitas vezes a gente sai do propósito de Deus porque a gente dá ouvido a situações que acontecem. Todavia, porém, Marcos voltou. Mas Paulo e Silas continuaram no propósito e chegaram à sinagoga. Irmão, meninos, o senhor sabe explicar o que é uma sinagoga?
povo judeu se reunia para ler a lei. Era o templo? Era mais ou menos o que eu mesmo, né? Era o lugar que eles se reuniam para ler a lei do povo. Sinagoga era um ambiente que cabia mais ou menos 100 pessoas. E neste ambiente era estudado a lei. Bom, Cícero, o senhor sabe quais são os livros da lei? Os livros da lei? Sei. Sabe, né? Quais são? Pensativo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É verdade, mano? É verdade, Bia? É verdade o livro da lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Número. Então não está certo? Então eles se reuniram, mano, para estudar os quatro livros. Agora eu já sabe. Para perguntar quais os livros da lei, a você já decorou, né? Os 4 primeiros, né? Esqueci até. Aí, Quatro assim. Ô, irmão, a sinagoga era assim mesmo. Tinha a área dos homens, a galeria para as mulheres e crianças, a entrada, a mesa de leitura e o recinto sagrado. Não. Aí, amados, nessa reunião, eles começaram a. Aí os líderes da sinagoga perguntaram, irmãos, consegue aí, irmão Renito? 15. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles, irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pediu silêncio, e começou a dizer, homens de Israel, e de todos vocês não judeus que temem a Deus, escutem, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moraram na terra do Egito e fez dele um grande povo. Deus os tirou do mar com grande poder. E no deserto aquentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã. E o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 430 anos. 450 anos. Depois disso, Deus lhe deu juízes até o tempo de Samuel. Maravilha. Paulo começou a ensinar contando a história do Zé. De Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O que dá para se entender que Paulo falou tudo que Mas, eu pergunto nesse versículo. Diz profeta. Diz profeta. O que é que é isso? O livro da lei e dos profetas. É o meu livro? Não. Ô, pastor, era isso que eu ia perguntar. É. Ô, pastor, aqui tem o que eles leram. Moisés, depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas. Então eles leram a lei, ou Moisés, os 5 livros. Não, mas aí ele o resumo, né? Paulo As coisas falou. principais. Olha a mente Então, tá vendo? Não, mas a Bíblia não fica falando, não. Depois que eles leram, foi que Paulo pediu. Isso. Vai explicar o que eles tinham Sim, lido. porque o importante para eles, a leitura fazia parte, mas o mais importante era a explanação. Entendeu? Porque não adianta a gente pegar uma folha dessa aqui, ler todo dia e terminar sem falar nada, sem explicar nada, sem. Não adianta. O que eles ficavam com muita expectativa não era na hora da leitura. Na hora da leitura eles paravam e ficavam assim. É diferente do que eu conheço. No mensagem que eu estou na aula, eles ficavam assim. Ouvindo. Ninguém saía, ninguém entrava, ninguém vinha, ninguém voltava. Nada. Só ouvindo. Eu fui estudar sobre isso outro dia.
E hoje ainda tem os cultos em sinagogas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, em Curitiba. Tem. Sabe quantas horas duram o culto judaico hoje? Tudo aí, irmão Cícero. 7 a 11 horas. 7 a 11 horas, vai contar. De 7 a 7, de 11 a 11. Hã? De 7 a 11, 7 a 7, de 11 a 11. Dá 7 horas. Não, todo mundo está falando 7 da manhã a 11 da manhã. Ah, 7 a 8 da manhã. Dá 4 horas. Os cultos padrões são 4 ou 5 horas. Mas tem um culto que é o culto específico, onde todos se preparam para ouvir e interrogar, que ele dura entre 5 e 7 horas de culto. E de louvor, meia hora. Meia hora de louvor. Dessas 7 horas, e 6 horas e meia de ensino. Você tem noção que é isso? Então, Só que a explicação da programação são a mesma coisa. é, Já fica, querem esse voto por 2 horas, né? 7 horas. então o povo era sedento, José. O povo queria não ouvir só a leitura, mas queria ouvir a explicação. E tem um historiador que diz que Paulo, todo mundo sabe que está falando de Paulo. Aprendeu aos pés de Gamaliel, era culto, falava 9 línguas. Paulo era o cara do conhecimento. Então, quando ele se levanta para falar, todo mundo viu, todo mundo viu. Entendeu? Fazia irmão mesmo. 21. Quando o povo pediu o rei, ele lhe deu Saúl. Só lembrando, Paulo está falando aí de Gênesis ao Deuteronômio e depois os profetas. E o povo só ouviu. O tempo do rei já era. Quando o povo pediu o rei, ele lhe deu Saúl, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saúl, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer de tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vida de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que ele devia se arrepender e ser batizado. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim. Porém, eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos seus pés, dele. Paulo continuou: meus irmãos, descendentes de Abraão e também vocês, não judeus, que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essa profecia. E embora não encontrasse nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matar. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram no túmulo. Ô, irmão, uma coisa interessante. Porque Paulo, quando ia José Batista, todo sábado a uma sinagoga, ele fazia questão de contar a história, desde Gênesis, passando pelos profetas, entrando na história de Jesus, falando da morte e concluindo com a ressurreição. Por que Paulo fazia isso?
Paulo era repetitivo, todo sábado ele estava fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Em qualquer sinagoga que ele chegasse. Paulo falando a mesma coisa. Em toda sinagoga que ele chegasse, a mensagem dele, nesse início do ministério aí, é: olha, irmãos, desde o Gênesis, Deus criou o mundo, e ele levantou o povo, esse povo chamado Israel, e esse povo foi escravo para o Egito, e esse povo foi liberto do Egito, e esse povo entrou na terra prometida, e esse povo, ele passava pelos profetas, vinha para o nascimento de Jesus, falava da sua morte, da sua ressurreição, e frequentemente Paulo falava isso. Por quê? Não só Paulo, né? Sim, mas ele já falou de Paulo. Pedro também, Sim. Felipe também. Sim, mas ele já falou de Paulo. Por quê? Essa resposta é muito simples. Porque o pessoal precisava entender, eles liam na sinagoga a história, apenas ele lia, seguia a explicação, era muito pouca. Quando Paulo chegou, ele chegou esclarecendo a respeito dos seus pais, a chegar até eles, o que aconteceu, as profecias, para chegar até a morte de Jesus. Paulo explicava tudo isso. Dois fatores interessantes aí, José Pedro, irmã Nicole, Lia, dois fatores interessantes. Sabe por que Paulo fazia isso direto? Isso. As pessoas não eram quase nenhum mestre que tinham um livro de Paulo. Para explicar, para aplicar, para expandir, para esclarecer. Quase nenhum mestre. Mas olha só isso. Quem de nós, porque não gostaria que chegasse alguém? Olha, na minha família já está no mundo aí, pelo menos por uns 200 anos, a minha família. Só que muito mal eu conheço a história, até o meu avô, bisavô do máximo. Quem não gostaria, José Pedro, minha mãe, Nezinha, irmão Cícero, irmão Renildo, que alguém chegasse aqui agora na sua frente e dissesse assim: José, a sua família começou, o primeiro descendente da sua família começou em cidade tal, passou para cidade tal, veio para a cidade tal, chegou em Rial, e chegou aqui em Santa Casa, e você nasceu em lugar tal, e sua avó nasceu em lugar tal, a sua tataravó nasceu em lugar tal. Quem não gostaria de ouvir? Tem alguém aqui que não? Fala não, que eu quero ouvir não. Tem alguém? Eu mesmo, Maria, se alguém dissesse: olha, eu conheço a história da sua família, senta aí que eu vou te contar. Oxi, não tem hora para terminar? Não, tem nenhum, a gente vai trabalhar. Eu gravaria a conversa todinha. Você não grava não? Claro. Oxi, como é o nome daquele rapaz de Marechal agora? Seu Punia. Benito. Eu pensando, tá Ela lá veio. dentro. Ele tem que estar lá na cozinha. Seu Benito. Benito. Eu sentei com o seu Benito. Seu Benito tem 90 aí? Acho que 95. 90, não, tem mais um. Sentei com o seu Benito quando ele completou 94 anos. Foram 3 horas conversando com ele. No aniversário dele, ele parou para conversar comigo. 3 horas. Aí começou a falar de Getúlio Vargas. Começou a falar de 1920, da Primeira Guerra que o Lampião teve. Aí começou a falar de João Firmino, que era um cangaceiro. Aí começou a falar do Sericém. E eu perguntando, você vai ver esse negócio? Eu não falo da minha família para você. 3 horas, a gente de pé. Vamos, Paulinho. Pode falar, Paulo? Eu amo isso. Se ela não criou, não queria saber, não, mano. E toda a história da sua família. É, meu amigo. Então, o que Paulo fazia era informar para o povo judeu a sua história de forma detalhada e explícita. Porque aquela geração era uma geração nova que não conhecia a sua história como seus pais conheciam. E esse é o primeiro motivo, mano. E o outro motivo também tão importante, ou mais do que esse, era que o povo não acreditava no Deus que Jesus ressuscitou. Qual era a crença deles? Os discípulos roubaram o corpo. Era o qual queria. E Jesus ressuscitou aqui. Os discípulos roubaram o corpo. Aí Paulo contava toda a história do povo de Israel. Desde Gênesis, Deus criou o mundo. Levantou o povo de Israel, através de Jacó, Abraão.
Aí chegava nos profetas, chegava em Mateus, contava a história do nascimento de Jesus, do crescimento de Jesus, do ministério de Jesus, das curas, do milagre, da libertação, da ressurreição, para que o povo cresça e fosse salvo. Porque você não vai ser salvo se você não crê no que está escrito na Bíblia Sagrada. Então Paulo contava a história, prendia a atenção do povo, pregava e falava sobre a ressurreição de Jesus. E o evangelho só crescendo, crescendo, crescendo. Irmão, José Pedro, será que se nós nos prepararmos, a gente não tem condições de pregar o evangelho desse povo aqui está falando? Se preparar ou se preparar? Se a gente se preparar, tem uma condição de a gente pegar o evangelho? Preparar? Só preparar não. Você não acha não, mano, que a gente tem condição de pegar o evangelho desse povo? Se alguém sentasse aqui agora, sabe? Matar uma curiosidade. Eu não sou católico, não sou evangélico, não sou nada. Eu queria saber o povo desse livro de você. Senta aqui, irmão. Vamos, explica esse negócio. A gente precisa estar preparado. Eu fui na casa do Senhor, chamado Amaurílio, mas também não chamou. E a primeira vez que eu vi ele lá, ele arrochou a perguntar sobre a Bíblia. E eu amando aquilo. Porque através do ouvido se ouve para se crer no Evangelho. Eu até nunca mais cuidar para conversar sobre isso. Mas por quê? Está em prática, né? Por que a Bíblia? Não bota, esquece. Pastor, por que a Bíblia é esse livro assim que as pessoas. Todo crente tem um. Primeiro, se todo crente tem uma Bíblia, dizem que no mundo tem cerca de 2 bilhões e meio, 3 bilhões de cristãos. Teoricamente, desses 2 bilhões e meio, 3 bilhões, 1 bilhão e 800 milhões tem Bíblia. Então, se a Bíblia continua por mais de 200 anos, sendo o livro mais vendido, mais conhecido, mais lido, mais em tudo, então, alguma coisa tem, né? Por mais que eu não creia na Bíblia, por mais que eu não acredite na Bíblia, para ela ter essa quantidade de venda, de curiosidade, por mais de 200 anos, esse livro é uma coisa. Agora, viu? Então, Quando eu morava lá aquela vez que eu tinha um livro preto, ele disse que era o livro para saber do dia. Ele sabia mais que ele. Eu fiz o mesmo que era a Bíblia. O livro que Salomão escreveu que estava na desobediência. Era a Bíblia, Eu acho que era. essa crença, né? Ô, irmão, deixa eu perguntar, se eu esqueço. Alguém tem alguma pergunta até aqui, até nesse momento que foi falado o resultado? Alguém tem alguma pergunta? Estou perguntando. Nicole. Você está ouvindo, né? Diga. Alguma pergunta? Mas o tempo da seca está perguntando. Não. Mano, não. Irmão Cícero. Está olhando ali, questãozinha pergunta. E a mãe? Não. Irmão Renilson. Não. Esse livro aqui, e depois de 450 anos, nem eu procurei aqui para fazer a pergunta, eu rapaz, eu ia fazer com o livro das versículos aqui. É o vídeo. É o livro, né? E tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus me deu juízos até o tempo de Samuel. Esses 450 anos foi o tempo que saiu do Egito. O tempo que saiu do Egito até o juízo. Né? 430. Foi o período que o pessoal passaram no deserto. Não. Aliás, No Egito. no Egito. E
Esses outros anos são um período da chegada do juízo. Peraí, eu não entendi. Eles passaram no Egito em cerca de 450 anos. Aí eles só passaram 20 na terra para poder chegar ao juízo. Essa é a margem que Paulo deu. Não, isso está errado. Se for essa mais, está errado. Porque só 40 anos eles passaram por deserto. Não, ele está dizendo que tudo isso levou uns 450 anos. Sim, depois disso, Deus deu juízo até o tempo de Samuel. Depois dos 450 anos, Deus deu juízos até o tempo de Samuel. Mas se você pegar do 17, você vai entender. O grande povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã. E o povo de Israel se tornou dono das terras. Tudo isso levou uns 450 anos, depois que eles saíram do Egito. Depois que saíram do Egito. Aí o senhor falou, 430 anos, foi depois ou antes do Egito? Depois. Então, vamos lá, nós somos aonde? 31. Mas Deus ressuscitou o novo livro, né? Em 30. Aí, Leia o 30 de José para Pedro. Eu tinha acompanhado da Galileia até Jerusalém. Agora, essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. Muito bem, José. Aí ele diz o 32. Porque nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Então, ele contou toda a história, contextualizou, explicou, aplicou e agora essa semana já aqui. Para pegar o Evangelho a vocês. Ou seja, as pessoas têm uma cultura que é a seguinte: eu vou ouvir o Evangelho de Paulo pregando, eu não sei quando nasceu esse Evangelho, eu não sei como veio, eu não sei como chegou, eu não sei como apareceu. Então, Paulo, conta a história disso. Você já entendeu a nossa história? O que eu estou contando já. Pronto, agora é a nossa vez. Agora eu estou cumprindo a missão. Agora eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou. Porque afinal de contas eu sou israelense Benjamim. Da família de Benjamim. Então, Paulo chega e diz: agora vamos fazer a maneira a você. Alguém pode perguntar a você assim: como o Evangelho chegou em Alagoas? E aí? Você vai dizer o quê? Por que você acredita? Como você tem a certeza que aceitou esse Jesus que matou o prego? Como é que você diz que vamos morar no céu se eu não sei nem daqui vem da passagem? São respostas que a gente tem que ter. Porque as pessoas muitas vezes não aceitam Jesus. Claro, tem a questão e falta em nós ficar transbordando o Espírito Santo. Jejuando e orando. Falta isso. Mas também tem a questão de nós termos a resposta para qualquer pergunta que se for feita. Entendeu? Como o Evangelho Pentecostal chegou ao nosso estado? Aí você vai responder. Em 1915, algum na vida, o pentecostalismo chegou a Alagoas, que já tinha começado em 1910 em Pará. O primeiro culto foi uma semana depois que o navio chegou ao nosso estado. Eu não sei te explicar muito, eu sei. O Evangelho chegou aqui em 7 casas, eu aceitei Jesus, estou feliz com Jesus, vou morar no céu. Por que você vai morar no céu? Porque eu aceitei Jesus. Mas como é que ele está sendo Jesus? Confessando ele como Salvador e Senhor da minha vida. Mas aí tem que ler todo dia esse livro, né? Não é só ler. É viver, é praticar o que está no livro. Mas, cara, como é que vocês falam desse Jesus que ele curou, que ele ressuscitou,
que ele está à direita de Deus. E como assim, se você nasceu há pouco mais de 60 anos e Jesus nasceu lá 2000 e tantos anos atrás? Como assim? Ah, meu amigo, está na Bíblia. Se está na Bíblia, que é o livro mais antigo, mais conhecido, mais inspirado, mais atualizado, e um livro cheio de autoridade. Se está na Bíblia, a gente crê. A gente não crê no que o pastor disse, porque o pastor disse. A gente não crê no que a missionária disse, porque a missionária disse. A gente não crê no que o irmão Jesus disse, porque o irmão Jesus disse. A gente crê no que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz. Aí você vai gerar no quem está ouvido uma curiosidade. Eu conhecia a José, era toda tímida, toda quieta. Aí me dá uma aula de Bíblia dessa. Eu conhecia a irmã Ana, era toda quieta assim. Ela só falava porque ela estava brava. Mas ela não era. Ela estava me dando essa aula de Bíblia. Eu conheci o Rian. O Rian, com 12 anos, estava me dando essa aula de Bíblia. Quero saber mais. Quero aprender mais. Quero conhecer mais. Oi, irmão, eu tenho uma raiva tão grande de vocês. Eu não vou mentir. Sabe para mim o meu raiva? Porque o WhatsApp não tem áudio perguntando nada da Bíblia. Aí você me faz ficar preguiçoso. Porque quando ninguém pergunta, eu estudo menos. Como eu estudo menos, eu aprendo menos. Como eu aprendo menos. E quando eu estava fazendo pergunta para o senhor, eu estudei mais a Bíblia. Não pode de fazer pergunta. Mas uma pergunta para o pastor, eu estava estudando a Bíblia. Parei, não estou mais pedindo uma pergunta, também nunca mais estudei. Como vai eu fazer pergunta ao pastor da Bíblia se a gente não tem o conhecimento da Bíblia para poder fazer a pergunta? Então tem que ouvir, escutar ele falar de novo para poder a gente... Mas a senhora leu um versículo não entendeu. Eu estou brincando, eu tenho raiva de você não. Foi só para resenhar. Tenho raiva de você. Mas eu queria, mas eu A senhora deu um versículo aí não entendeu. Ô, pastor, eu li aqui em Daniel 12 e 1 e 2. Está dizendo isso, e eu não estou entendendo. Meu Deus, quando é que eu vou ter aqui um áudio que a José está perguntando? Novamente um áudio do irmão Remiro perguntando. Amanhã um áudio do Rian perguntando. Você vai ter amanhã. Amém. Um áudio do irmão Fícia perguntando. Irmão, você de vez em quando manda ouvir também de pastor, olha isso. É isso, então olha. Todo vez que o senhor manda eu fico calado, não respondo nada. Não, todo vez que ele manda eu respondo. Então, irmão, eu acredito assim. Então, irmão, foi. Não deixe o pastor ficar preguiçoso, José. Se eu ficar preguiçoso, a culpa é tua. Irmã, Vai demorar para ele por exemplo, suponhando que eu sou um novo velho como vocês. Eu pego um papel desse, João. Aí eu leio aqui. Olha agora. Versículo 33. Vamos ler se tem alguma pergunta aqui que a gente não vai entender. Deus fez agora para nós que havia prometido aos nossos antepassados. E ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Pastor, não estou entendendo isso aqui. Como assim, filho? Eu estou entendendo quem foi que disse: tu és meu filho, hoje eu me tornei teu pai. Quem falou isso? Foi Davi? Que salmista foi? Foi Asaf? Quem foi? Porque aqui está dizendo se foi Deus. Com certeza não foi Jesus, porque Jesus só aparece de forma mais evidente no Testamento. Não sei, é o Espírito Santo. Eu queria saber. Sim, caramba. Vou estudar o Salmo 2, porque as irmãs e os irmãos, se eu não estudar, vão mudar no bolso. Então eu meto a cara no Salmo 2. E eu falei, já pensou se eu respondo errado pro Rian? Uma pergunta que ele faz dentro da Bíblia. Aí o Rian vai pesquisar ele, mas eu acho que o senhor enganou. Não é assim não, o senhor respondeu errado. Olha a minha cara. Quem queria entender? Eu li errado. Mas, pastor, eu não posso perguntar errado, não. Você pode, pergunte 1000 vezes da forma que você souber e puder. Eu estou dizendo eu responder errado.
li o versículo 31, Pode ler. 33, e fiz uma pergunta. Todo versículo é uma pergunta. Então, irmão, pelo amor de Deus, arroz pergunta. O meu celular tem meio tera de espaço. Segundo Deus. Meio tera, 500 mil. Vamos para seguir? Sim. Nicole, então você pode ler aí. Todo. Livro aí, 4. Eu vou estar gravando aqui, né? Porque a Alice está pegando. Está saindo do canto, vai. Mas para pegar aqui no seu caso, eu tenho cara que não chega não, quero não. Não, ele tem que ficar aqui. 34. A Nicole leu bem, mas leu baixo. Aumenta o volume aí, por favor. E foi isto que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. E em outra parte das Escrituras lemos também: tu não deixarás que o teu delicado servo apodreça na sepultura. Vamos entender o versículo 34, Lê? Não? Lê de novo. E foi isto o que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, Deus disse o quê? afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Como assim? É muito fácil isso aqui. Jesus, a Bíblia está meio atrapalhada. Deus disse, mano, que Jesus nunca ia ser destruído pela morte e a morte matou Jesus. Ou não? Não foi, mano? Será que a Bíblia não está enganada? Aí, mais uma pergunta. Pastor, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus não ia ser destruído pela morte. Até onde eu sei, que eu já vi o senhor pegando e outro irmão falando, Jesus morreu. Peraí, quer entender isso? E aí, vamos explicar. Não sabe? Mas, irmão Cícero, se o senhor morrer hoje, o senhor consegue ressuscitar? Não. Na sua avó morreu, ela ressuscitou? Não. Jesus morreu, ressuscitou? Sim. Então a morte venceu ele? Não. Foi isso que eu estou dizendo. Não é fácil? É mesmo. Ele está desejando perguntar. Vocês entenderam o versículo? Diga, aumenta o volume aí no versículo 35. 36. 36. E Paulo diz, ainda na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus, depois morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Por que Paulo falou isso, irmão Ramiro? Porque ele estava dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Aí, para dar um exemplo bem claro, ele disse: esse camarada aí, Davi, foi um camarada que, bom, mas ele morreu, foi sepultado e não conseguiu ressuscitar. O povo da sinagoga dizia que Davi era maior que Jesus, porque Jesus era da descendência de Davi. Então, se Davi veio primeiro do que Jesus, Davi era maior. Era um mafioso. Isso. Aí Paulo disse: não, meu amigo, Davi morreu, mas apodreceu na sepultura o corpo dele. E Jesus? Davi ressuscitou.
Entendeu? São uma mão com açúcar. 37 anos. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. É 37. Ah, tá com a Bíblia, né? Ah, tá. Não, não. Pode ver, aqui faltou um pedaço muito. Eu acho que está junto com 38 e 39. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é vocês que Jesus que a mensagem da o perdão do pecado é anunciada a vocês. Precisam saber também que em Cristo É libertado de todos os pecados dos quais a lei não pode libertar. O que é que Paulo está dizendo? Eu vou ser mais compacto, para a gente acelerar o processo. Que o sangue de Jesus era mais forte do que a lei. Porque o sangue de Jesus era mais forte do que a lei. A lei condenava, ele foi salvado. Também. Porque o sangue de Jesus era mais forte do que a lei. Porque na lei, Josefa, eles matavam animais e no tempo de Jesus morreu. Na lei, além de ser animais morriam e não ressuscitavam. Na nova lei, com Jesus morreu e ressuscitou. Ou seja, a chamada nova ali. Vocês estão entendendo aqui o que Paulo quis dizer? Ô, pergunta aqui do 37. Ele disse que isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Né? Ele estava falando de Davi. Isso não tinha acontecido com aquele que Deus ressuscitou, que é Jesus. Quem ressuscitou a Jesus? Quem ressuscitou a Jesus? Você está querendo saber se foi Deus, se foi o Espírito Santo? É isso, mas é isso. Quem ressuscitou a Jesus? Olha, E ele não disse, eu vou destruir o templo em 3 dias, eu reconstruo. o templo. Ele ressuscitou o templo, era ele ia morrer. Quem ressuscitava não era ele mesmo? Certo, foi o pai que ressuscitou o filho, mas ele ali estava falando como Deus. Ah, no caso, Jesus mesmo se ressuscitou. Ele ali falou como Deus. Quem ressuscitou Jesus foi Deus, mas quando ele disse, eu destruo esse templo e reconstruo, ele estava falando com Deus. Como Deus. E quem ressuscitou a Jesus? Foi Deus. Deus Jesus e Deus Deus. É? Meus irmãos, pagamos no 30 aí? 9. 9. Meus irmãos, todos vocês precisam saber, com certeza, que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão dos pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados. Mas, de todos os pecados, dos quais a lei de Moisés não pôde livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça. Aconteça o quê? O que é a tradução dos profetas? Os seus profetas disseram que preste atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois o que fizer agora, o que fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditam, mesmo que alguém explique. Ele ia fazer naquele momento, ninguém ia acreditar, nem que alguém explicasse. Exatamente. Confissa. Atos 2:32, com renúncia. Quem ressuscitou Jesus. Atos 2:32. Deus.
É Deus dele. Irmão Cícero, 42. Deus e Jesus, o próprio Jesus que é Deus. Com Deus e Pai. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que ele voltasse no sábado seguinte, para poder falar sobre o mesmo assunto. Ô, irmão, vamos ter da esperança que eu estou aqui. É muito bom ter você aqui, viu? Ô, irmão, esse versículo que o irmão fez agora é uma resenha. Ô, José, Nicole, Maria, aliás, Bia, irmão Cícero, 7 horas de culto, e os irmãos, não estavam assim como igual. 7 horas de culto, o irmão não estava dormindo. Aí, o irmão Cícero deu aqui, e quando Paulo e Barnabé estavam saindo, terminou o culto da reunião, as pessoas pediram, sem insistência, que eles voltassem. Sabe o que é com insistência que tem que fazer ali? Venha na próxima semana, diga que sim, venha, diga que sim, venha sim. Isso. Eles praticamente insistiram. Vocês têm que vir no próximo sábado. A gente quer ouvir você de novo. Eles queriam ouvir o que, irmão Cícero? As mesmas coisas. A gente quer que o Senhor repita do começo, Paulo e Barnabé, tudo de novo que a gente tinha ouvido essas 7 horas de culto. Ô José, eu tenho certeza que se a gente marcar 5 horas de culto aqui, no final vai estar eu e mais uns 4. Não é possível. Quando eu digo eu e mais uns 4, então só tem. Elias pensava desse jeito. Mas não fosse. Aí perceba. O pessoal pegaram os camaradas, vocês têm que vir, diga que vem, diga que chegue cedo, aí quer ouvir de novo, pegue tudo de novo, repita tudo. Mas meu irmão, você já ouviu hoje, mas a gente quer ouvir de novo. Tá vendo? Quando a igreja está cheia de Espírito Santo, é uma coisa para fora. Quando o pastor está transportando o Espírito Santo, pega dos outros. Esse crente fica assim. Será que um dia a gente chega nesse livro? Chega bem, mano. Vamos prosseguir? Depois da reunião do sábado. Olha, e aí, minha mãe, o 44? Depois da reunião, muitos. Não, 44. 44. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Oi, irmão. Eu estou com agora. A sinagoga cabia 100 pessoas. Quando Paulo pregou no sábado, ela estava, vamos dizer, com lotação cheia. 100 pessoas. Aqueles 100 chamaram para o culto do próximo sábado a cidade toda. Rapaz. É por isso que eu fico aqui na cadeira sem ficar quieto, porque me falta uma harmonia espiritual. E eu mando mensagem no pessoal no WhatsApp e ainda acho que eu estou fazendo um bocado. Agora imagine um lugar que cabe 100 pessoas, cabe uma cidade. Arruma a cadeira. E acabou essa cadeira. A gente senta no chão. E onde é a cadeira de um menino? Não, pendura no pescoço, mas a gente vai com. Você imagina que naquela época, no mínimo, o judeu tinha de 5 a 15 filhos. Assim que encheu, foi aquele de Natal. De 5 a 15 filhos. Num lugar que cabe 100 pessoas, mano.
uma cidade, um menino de tudo que é corpo dele gosta. Esposa, mulher, sogra, filho, neto, sobrinho. Tudo para ouvir, tudo de novo. Estou entendendo? Alguém lê aí o próximo? No 45. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultava. Dizia o contrário do que Paulo dizia e além disso ainda insultava. Porém Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-lo e acham que não merecem receber a vida eterna, agora nós vamos anunciar a palavra aos judeus, aos não judeus. Não deu para mim, só começou No 45. 45. Quando os judeus viram, vamos pausar para a gente entender isso. Quando os judeus viram, A multidão a multidão, ficaram com muita inveja. ô irmão, vai, a família do mesmo chamado, irmão, filho, a gente crê que ela vai crescer aqui. Hoje, talvez quase ninguém fale mal da igreja. Quase ninguém fale mal de alguns dos irmãos que estão aqui, das irmãs, dos adolescentes, dos meninos, das meninas, dos idosos. Quase ninguém fala. Agora tu imagina, Deus abençoando a igreja crescendo. No tempo novo, quem vai aparecer? Os invejosos. O que é que os invejosos faziam? Insultavam. O que é insultar? Leia o Código de 5, 46. 46. Não, lê o 45 de novo. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita raiva, então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Sabe o que é isso? Quando os judeus viram a cidade toda na porta da sinagoga, aí Paulo dizia: igreja, Jesus ressuscitou. Aí um grupo de judeus: ressuscitou não! Quem roubou o corpo dele foi o discípulo. Igreja, Jesus pode salvar. Pode salvar não! Jesus é apenas um profeta. Jesus é o profeta. Cala a boca, Paulo! Cala a boca, Barnabé! Deixa de mentir aí, rapaz! Agora tu imagina, num culto que não tinha caixa, não tinha microfone, não tinha teclado, Paulo e Barnabé pregavam na boca, um homem falando, uma multidão ouvindo, e um grupo, vamos botar aí, umas 300 pessoas. O que ele dizia aqui, eles manchavam ali, eles diziam aqui. Se você pode mandar descer uns anos para dar uma pista desse camarada, para ele já vai trabalhar aqui, ó. Tá entendendo? Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Aí quando a pressão aumentou, dos invejosos, dos perseguidores, dos críticos, aí a gente vai conseguir calar Barnabé e Paulo. E tá pego o quê? Se essa multidão está aqui hoje, no próximo sábado vai estar aqui. Aí, em vez de Barnabé e Paulo ficar com medo, ficar calado, eles foram embora, no próximo sábado eles se reúnem. Aí eles falaram com mais coragem. Homem. E a história diz que Paulo era um camarada careca, baixinho, magrinho, de coragem. Mas vale. Estou nem aí, ó. Vou pegar o evangelho, como vai se converter, deixa esse demoniado para lá. Entendeu? Prosseguiu. Era necessário que a palavra, eles disseram, era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não judeus. Vocês conhecem alguém que diz assim, que conversa, rapaz?
Que negócio que está salvo coisa nenhuma. Que conversa que quem come feijão e farinha vai pro céu. Que história é essa, rapaz? Que negócio de crente falar isso? Você já ouviu isso, meu Jean? Ah, já começou a ser aqui. Eles diziam o que mesmo? E acham que não merecem receber a vida eterna. Não merece não, velho. Essa conversa de Paulo. Vocês vão acreditar, deixa que você deixa. Era assim. Aí, certamente mais para baixo, conversa vai achar. E Paulo, entristecido, mandou fechar a sinagoga, foi embora e não olhou mais para trás. Foi? Então, se já acontecia isso, o povo dizendo que conversa com salvação, que coisa nenhuma, se já acontecia aquilo, Zé, então esse povo que mora aqui, que fala isso, vem de lá. Bom, o que é que vocês acham? Se começarem a criticar demais a condição do terreno dele, se começarem a falar demais, sabe, que conversa de contra como se nada, e eu, irmão Renilson, um pastor, uma palhaçada, nem pastor, que conversa é essa? O que é que o irmão acha? É melhor a gente ficar quieto, para não sentar a cabeça, para não ter raiva. O cara já chegou, acaba dizendo tudo isso aí, não. E o cara já chegou dizendo tudo isso aí. E foi tudo. Ai, assim, se continuar eu ficar. Porque, rapaz, o nosso Deus não é Deus da prata e do ouro. Nós vamos construir. Para a glória de Deus, você vai ver ainda mais. Oi, irmão. Vou dizer para você. Vocês já escutaram mensagem negativa, né, Zé? Muito bom, né? Eu já escutei. Multiplique por 10. Teve gente que chegou aqui. Alex, chegou aqui, não? E disse por telefone. Cachorro, meu filho. Eu perdi vou falar. Olha, obreiro lá. Vai ter não, vai ser vocês até morrer. Construir ali. Como? Se não tem isso aqui. O período que eu perdi a perna foi uma pressão absurda para voltar para Maceió. Se você perdeu a perna do lado agora, é sinal que do lado de Deus você caía. Sabe o que a gente tem que aprender? Encaliçar com isso. Vai parecer que eu quero mais. Vão dizer que eu disse que eu acho a irmã Ana buchuda. A minha esposa barriguda. O irmão Renilson fino demais. A Nicole quando chega grande. A Ana, a Bia muito fina. O irmão Cício muito falante. A Ana, vamos falar de tudo, irmão. Para você pensar que é verdade, esfriar. Isso é normal, faz parte do processo. Vamos falar de tudo. Fale. Então, quando falarem, você já sabe. A José Fantástico, graças a Deus, quando falarem, ela vai lembrar. Eita, bem que pastor desse lado, dia 26 de 1 de 2025. E acontecer isso, olha. Eu não acredito que ele disse que eu sou cura, não. Não acredito, não. De jeito nenhum. Lembra? Depois de setembro, que em setembro foi a primeira vez que a gente falou de construção de forma forte, tem acontecido tanta coisa, mas tanta coisa. E depois de uma discussão com a minha esposa, eu disse, vou nem ter que cuidar desse negócio, que isso é cara da construção. Será que é? Puxa! Tem um rato no relatório aí. O que é que está acontecendo com a gente? Aquele dia que você faz um espancou, eu pensei que ia morrer. Não, porque quase que tu me matasse de raiva, né? Não, mas conta aí, tem um resumo. Porque quase que tu me matasse de Não, raiva. desse dia não. Conta, tem um resumo do que está acontecendo, desde quando a gente falou de construção. Tem um resumo aí, fala aí, vai. Problema financeiro, desânimo espiritual, Tem tudo, né? coisas que acontecem para nos desanimar. Boato de tudo que é lado. Teve gente que chegou para mim e disse, ô Júlio, tem intimidade de chamar de Júlio? Ah, falei, que negócio de você fazer um sorteio de um bezerro. Primeiro, não tem um filho de um bezerro desse. Ninguém sabe como é que é isso hoje. Fiz hoje, vou mandar para Mas foi ele. tão rápido que não dá nem para ver. 4 segundos, irmão.
Deus sabe correndo dele. Foi ele. Poxa, de grau, fizer carreira, menino. Eu não trabalho para nada. Olha, perceba. Não, você não sabia o que era, não, é? Dá um zoom, não. Perceba. Deixa eu falar aqui. Fica um bocado. Um bocado. Como é que você faz uma rifa de um bezerro da sortear aí embaixo? Eu estou concorrendo a uma rifa da sortear daqui a 15 dias, começou ontem, de 25 bois. E vendia 2 mil uma semana, 2 mil rifas. Oh. Aí a gente tem que ser doce, com vontade de pegar o infeliz pela beca, mas a gente lembra que a gente é crente. Aí a gente tem que ser doce. Ô, meu querido, desculpa por não ter atendido às suas expectativas. É porque a gente vai ir lá, no Palácio do Gado, a gente vai chegar lá. Mas a minha vontade não é falar assim, não. Aí a minha esposa aparece problema na garganta, um nódulo, não sei o quê. Aí deu problema na tiroide, aí começou a cair cabelo. Fica no seguinte. Nem começou. Agora você imagine o que é alguém ter que pregar, cantar, mas não está animado ao dia. Mas eu preciso preparar a mensagem. Eu preciso preparar um louvor. Eu preciso estar animado, mesmo o desânimo batendo com força. Mas eu sou estilo Paulo. Estão falando mal, eu vou falar mal de Jesus. Estão criticando que eu vou falar mal mais de Jesus. Estão dizendo que eu não prego, eu vou falar de Jesus. Estão achando ruim? Beleza, isso é ótimo, eu vou falar de Jesus. Crente é assim, crente não baixa a guarda, crente não é medroso, crente não corre. De jeito nenhum. Eu disse para uma pessoa aqui, rapaz, agora não dá para morrer na semana, não? Não dá para morrer na semana, não? Quem? Só tem uma pergunta para ele. Eu disse aí, não dá para sair. Ah, por que não dá? Eu disse para lá no começo, poderia ser, não está muito adaptado. Mas agora, a gente não se vê sem, não? Não, não. Entendeu? Vai aparecer que eu demais. Demais mesmo. Isso é um pastor burro, isso é uma construção pronta, isso é uma necessidade, isso é. Então, quando aparecer, eu já estou sabendo. Parou de onde? 47. 47. E aí, onde? Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós. O seu povo, eu coloquei vocês como luz. O seu povo. Eu coloquei vocês como luz para os outros povos, a fim de que vocês levem a salvação ao mundo inteiro. Paulo dizendo para o mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo e também os homens mais impactantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. Olha aí, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu numa. Aí, sabe o que aconteceu? Os não-judeus, eu não sei, quem são os não-judeus? É nós? Ah, que maravilha! Então, os não-judeus é a gente. Muito bem, é isso mesmo. Aí Paulo disse: vamos pegar o evangelho para os não-judeus. Aí sabe o que os judeus fizeram, né, pastor? Começaram a perturbar o povo rico da cidade para perseguir os crentes, perseguir Paulo e Barnabé. É como se Paulo estivesse aqui hoje pregando o evangelho e tivesse um grupo de pessoas que não gostassem, chegasse para o seu Jório, que nome é ele? É Jório? Seu Jório, vamos botar para quebrar em cima daqueles que estão ali cercados. Vamos pegar os cavalos, os carros, os tratores, vamos derrubar aquele negócio ali. Está aqueles crentes parados de pegar. Vamos fazer isso. Aí o seu Jório dizia: vamos, você não está querendo? Vamos fazer. Mas a igreja não parou de pegar. Para concluir. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias
em sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Ô, com essa perseguição toda, com essas críticas todas, com esse auê todinho, os crentes continuaram cheios do Espírito Santo. Mesmo sem Paulo. Mesmo sem Paulo e Barnabé. Qual foi? Ah, mas o que é que tu acha? Vamos fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo mesmo. Ele está aqui dizendo, eu vou ser igual. Pessoal, né? Mas não, foi muito conteúdo para o juízo de vocês? Foi não? Muito obrigado pela vida de vocês. Deixa eu contar um por isso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maravilha. Amanhã tem a quinta-feira do jejum. Quem ainda está jejuando? Só a Nicole e a José permaneceram. Mesmo que você não esteja conseguindo jejuar, entra na live. É bom. Tá? Ô irmão, o pastor que está comentando comigo, com relação ao assunto, aí a gente queria que vocês fizessem aqueles que têm redes sociais, que entram nas redes sociais. Por exemplo, o Instagram. A maioria que tem, né? Instagram. Eu estou falando da maioria, né? Não é todos. Eu sei que eu não tenho. José. A Viane tem. Tem. A Maria faz igual não, não, mas também tem o YouTube. a Maria faz pra ela também. Também tem o YouTube. O YouTube todo mundo tem. Todo mundo que tem o e-mail tem o YouTube. Todo mundo que tem um e-mail tem o YouTube. Mas tem como? Aqui tem YouTube, mas é meu esse aqui. O senhor tem uma conta aí. Tem uma conta. Não, você paga o grande dinheiro, você tem YouTube. Aí quem tem Instagram, e YouTube e Facebook, vocês vão lá na página do pastor da igreja, vocês curte, compartilha, se vocês acharem interessante compartilhar, curte, comenta. Por quê? Porque isso vai fazer com que as pessoas vejam, outras pessoas vejam. Por quê? Porque quando você comenta, o YouTube coloca visível, para que outras pessoas que entram no YouTube vejam. Aí, quanto mais pessoas verem o que o pastor posta, o que o pastor posta da igreja, daqui de rosa, mais possibilidade das pessoas contribuírem com a obra, nós vamos ter. Entendeu? A igreja do Senhor Malafaia fez um estudo. Eu tenho o verde e tenho o plano, só que não tenho muito contato com ninguém, porque eu não tenho contato com ninguém. Não, eu estou falando da senhora, por exemplo. O contato é fofinho, porque eu não. Mas a senhora for lá no YouTube, se a senhora for lá no YouTube, curtir o vídeo que ele postou, curtir e deixar um comentário. Nem que seja assim, Deus abençoe, ô glória, pronto, isso já serve, entendeu? E assistir o vídeo pelo menos uns 3 minutos. Isso já vai fazer com que fique visível. A igreja. Quando a gente abre no YouTube, não aparece os vídeos para a gente não sabe de onde veio? Então pronto, é um algoritmo que faz aquilo. A igreja do Senhor Malafaia fez uma pesquisa. A igreja do Senhor Malafaia tem pouco, cerca de 6 mil crentes. Mas eles conversaram, porque eles descobriram, através de uma pesquisa, que imagina a gente aqui, é uma país de 50 pessoas? Não. 40? Com as crianças, né? Menos. Com as crianças. Vamos supor que dos 40 irmãos, 30 têm redes sociais. Agora, a Nicole tem 100 amigas que moram aqui, 7 casas, em Pitubas, em carro que vai no de maio, está no Instagram dela. A Bia tem 50 amigas que moram no mesmo lugar, que moram aqui, está no Instagram dela. A irmã Ana, aí, a sua equipe aqui.
Compartilha o cartaz do culto amanhã. Aí, a primeira pessoa que me segue a irmã Ana. Segue a irmã Ana, segue a Nicole. Segue a Nicole, segue a Juliana. Segue a Juliana, segue a irmã Renilson. Segue a irmã Renilson, segue a Pierre. Segue ela. Aí, onde essa pessoa abrir, tem o cartaz. Amanhã, 19 horas. Culto, ministério, lembrando chamado. Vai participar, vem com a gente, como agora Jesus. Chama aí. O negócio está ficando ferro. Eu vou lá saber. Eu vou lá ver o que é. Eu vou lá entender o que está acontecendo. Quando eu abro na rede social, já fui enjoado. Entendeu? E isso vai fazer as pessoas virem sem precisar você sair de casa. Está difícil ou está fácil, entendeu? Entendeu? Vamos orar, irmãos? Olha aí, irmão. Pai amado, Santo, poderoso, a ti toda a honra, toda a glória. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que estivemos de estar aqui reunidos para aprender mais sobre a tua palavra. Nos dá sabedoria, Senhor, abre o nosso entendimento, nos dá discernimento e, Pai, nos dá vontade, ânimo para buscar mais e mais a tua presença e buscar aprender mais e mais sobre ti, com o Senhor permanecer firme e fiel. Pai, abençoa cada irmão aqui presente, que venhamos, Senhor, ter uma semana, esta semana, na tua paz, que o Senhor nos enche da tua graça, da tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Meu Deus, a graça do Senhor Jesus, eu vou ficar com a reflexão. Continue conosco. Amanhã, sexta-feira, estaremos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por Jesus. Eu vi, mas depois eu disse, depois eu disse, ele toquei. Eita, Oi, irmão, tu não viu uma vez, oi? não posso mais dizer a mesa, né? Eu estava tão ligado que eu não peguei a mesa. Deus abençoe.